Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom dia a todos, Hare Krishna, reverências. Meu nome é Abhay Prasada Das, sou discípulo de Chandramukha Swami e a pedido do Prabhu Paravyoma, representando o Templo do Rio de Janeiro da ISKCON, ele me convidou para nós fazermos aqui o estudo do Srimad Bhagavatam, dando a continuação, a sequência de lives do canto 3, capítulo 7, do verso 40 ao 41. Desde já queria agradecer ao Prabhu Paravyoma pela oportunidade de estar aqui podendo falar de Krishna para as pessoas. Isso também com certeza beneficia não só quem está ouvindo, mas também a mim, né? Bem, então vamos dar início, só dando uma contextualizada antes de a gente entrar nos versos. O capítulo 7 se chama Outras Perguntas de Vidura, né? O capítulo 1 se chama Perguntas de Vidura, se não estou enganado, né? Então boa parte do Bhagavatam é essa conversa transcendental que acontece entre Vidura e Maitreya, o sábio Maitreya, né? Eles se encontram ali no momento que Krishna está prestes a partir desse mundo, do planeta Terra. Então, Vidura, ele encontra Maitreya, até uma recomendação do próprio Uddhava, e eles começam a conversar, né? Nós vamos ler hoje o verso 40 e 41, e nesse ponto é onde Vidura encerra as perguntas e Maitreya começa a responder. Ou seja, ele vem lá desde o verso 2, do verso 3, enchendo Maitreya de perguntas, e aí nesse ponto exato ele encerra as perguntas, e no capítulo posterior, que vai ser o capítulo 8, Maitreya começa a responder, né? Então, assim, quem não acompanhou as outras lives, dá uma voltada aí para ver quais foram as perguntas, ou então pega o próprio livro, né? No caso aqui eu estou com um livro impresso, acho que ele está aparecendo invertido para vocês, mas é a coleção antiga do Srimad Bhagavatam, é o canto 3, primeira parte 1, tá? E ele faz perguntas, assim, extremamente interessantes para a autorrealização, né? Por exemplo, ele pergunta aqui como é que pode Krishna aparecer nesse mundo e não se enredar com as energias materiais, né? Isso é uma pergunta muito comum, assim, os devotos que estão um tempo no movimento entendem, até porque Krishna explica isso na Bhagavad Gita, né? Que ele não se enreda com a sua energia. Mas é uma pergunta inteligente de se fazer, principalmente para quem está conhecendo, né? Como assim Krishna vem aqui e não está em ilusão, nem nada do tipo, né? Enfim, então ele faz outras perguntas aqui, como por exemplo, se a alma é pura, por que ela se enreda, né? Se a alma é pura, Satchitananda, por que ela se enreda? É uma pergunta extremamente inteligente também, né? Para quem é interessado em transcendência. Enfim, então, sem mais delongas, vamos ao verso de hoje, onde, como eu falei, Vidura, ele termina as perguntas dele e Maitreya começa a responder. Então, Prabhu Paravyoma está aqui presente. Muito obrigado, Prabhu, pela oportunidade. Deixa eu ver quem está aqui presente com a gente. Chegou um pessoal. Bem, acho que eu não consigo ver, né? Como o Instagram, né? Não, mas beleza. Muito obrigado quem está aí presente. A live também vai ficar gravada. Pessoal que for assistir depois. Hare Krishna a todos. Então, bem, vamos começar aqui com a leitura. A leitura são de 2 versos, porque o significado de Prabhupada é pequeno. E aí a gente acaba fazendo esse esquema, né? De ler mais de um verso. Então eu vou começar um verso de cada vez e no final eu leio a tradução dos dois para a gente poder pegar o fio da meada, né? Então vamos para o sânscrito do verso de hoje. Antes de mais nada, vamos prestar nossas reverências a Krishna Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Garanjanam Shalakaya Chaksurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Niti Namine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine.
Então, começando... também gostaria que vocês dissessem se tá bom o áudio, se tá... como é que tá aí, né? Se tiver algum probleminha. Acho que não há muito que eu possa fazer, mas na medida do possível a gente tenta dar um jeito, tá bom? Então vamos lá. Verso 40. Oi Marcelo, Hare Krishna, bom dia. Verso 40. Etam me prichata prashnam Hare karma vivitsaya Brohi me janya yasyamritatva ajayanasta chakshushaha. Então, tradução palavra por palavra. Etam, todas estas, minhas, prichataha, daquele que pergunta, prashnam, perguntas, Hare, do Senhor Supremo, karma, passatempos, vivitsaya, desejando conhecer, bruhi, por favor descreve, me, para mim, agyasya, daquele que é ignorante, mitratvat, por causa da amizade, ajaya, pela energia externa, nasta chakshushaha, aqueles que perderam sua visão. Obrigado, Marcelo, pelo feedback. Tá rolando uma obrinha aqui, uma marquita ligada. Se estiver incomodando, avisa que eu fecho a janela, ok? Bem, a tradução e significado são dados por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. E a tradução deste verso é a seguinte: meu caro sábio, aqui no caso é Maitreya, Vidura que está falando, né? Ele encheu Maitreya de perguntas e agora ele está concluindo as perguntas falando o seguinte: meu caro sábio, fiz-te todas estas perguntas com vista a conhecer os passatempos de Hari, a suprema personalidade de Deus. És o amigo de todos, por isso, por favor, descreve-as para todos aqueles que perderam sua visão. Então, muito interessante, né? Ele não está fazendo só uma pergunta para ele saber, ele quer que todo mundo se beneficie do Srimad Bhagavata, né? Bem, vamos ao significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Vidura fez muitas variedades de perguntas com vista a entender os princípios do transcendental serviço amoroso ao Senhor. Como se declara na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 41, o serviço devocional ao Senhor é um só, e a mente do devoto não se desvia para as muitas ramificações de incertezas. O objetivo de Vidura era situar-se neste serviço ao Senhor, em que submergimos sem nos desviar. Ele reivindicou a amizade de Maitreya Muni, não porque era filho de Maitreya, mas porque Maitreya era realmente um amigo de todos que perderam sua visão espiritual devido à influência material. Então, muito interessante aqui, né? Essa é a característica de um devoto, né? O devoto, ele dá Krishna para as pessoas, né? Porque Krishna vem a esse mundo material, ele explica isso na Bhagavad Gita, no capítulo 4, ele vem para restabelecer o Dharma, para acabar com o Adharma, né? Para salvar os devotos, para aniquilar as pessoas assúricas, né? As pessoas que estão causando grandes prejuízos ao Dharma. Então, Krishna ele vem nesse propósito, mas como ele mesmo diz, nem todos o reconhecem, né? Como a suprema personalidade de Deus, que veio aqui assim, poxa, nos abençoar de fato. Imagina, você está ali compartilhando o mesmo planeta que Krishna, no mesmo momento exato. É algo assim completamente fabuloso, né? Só que nem tudo reconhece, tanto que tem um outro verso que Krishna fala, né, que dentre tantas pessoas que existem, assim, tantas pessoas que existem, pouquíssimas se preocupam em atingir a perfeição, né? E dessas pouquíssimas pessoas que chegam a atingir a perfeição, pouquíssimas o conhecem, né? Sabem quem é Krishna. E isso não é difícil de entender, porque, por exemplo, nós que estamos aqui associados com a ISKCON, a instituição de Srila Prabhupada,
Srila Prabhupada, pô, dedicou a vida inteira dele para a gente poder conhecer Krishna, para a gente poder saber quem é Krishna. Tanto que Srila Prabhupada, ele fala que ele mesmo não ficou famoso. É verdade, se tu sair por aí na rua perguntando quem é Prabhupada, as pessoas não vão saber, né? Talvez na Índia algumas pessoas também não conheçam. Mas se tu perguntar quem é Krishna, algumas pessoas já ouviram falar de Krishna, mesmo no Brasil, né? Ah, tinha os devotos Hare Krishna, né? Que ficaram vendendo incenso. Ou, um carinha azul que toca flauta. Então, assim, Krishna é famoso de alguma forma, né? Mas Prabhupada não foi famoso. Então, nem todos... quer dizer, mas mesmo assim, existem versões da Bhagavad Gita, existem pessoas que estão dedicadas a compartilhar o conhecimento védico que não falam de Krishna. Eles estão apegados à parte dos Vedas que falam sobre religiosidade material, no sentido de fazer um yagya, um sacrifício, uma cerimônia de fogo, para algum semideus retirar os obstáculos da vida, para conseguir algum tipo de prosperidade material, um casamento próspero, bons filhos, uma boa condição financeira. Isso é uma religiosidade, isso é recomendado pelos Vedas, sim, mas é algo muito, muito brando, né? Como se você fosse na escola e só estivesse interessado assim na merenda, sabe? Só estivesse interessado em uma matéria disciplina, em uma disciplina específica, em conversar com seus amigos e não em cumprir o objetivo da escola, que é se formar, passar de ano, né? E a consciência de Krishna, ela é justamente isso. Ela é assim, você está aqui nesse mundo e você tem que cumprir a meta dela. Você não está aqui no mundo simplesmente para merendar, para ficar de papo com seus amiguinhos. Obviamente tudo faz parte, né, do pacote, mas o objetivo é passar de ano, né? Você não precisar voltar mais para a escola. Ninguém quer repetir de ano, ninguém quer fazer tudo de novo, né? Então esse mundo é uma escola cósmica e a consciência de Krishna, a tradição Vaishnava, ela dá essa meta. Olha, você... Poxa, os Vedas fornecem isso tudo aqui, sacrifícios, cerimônias, adoração à deidade, rituais, estudo, mas não é bem isso que vai te fazer não voltar mais para esse mundo. É um relacionamento com Deus, é um relacionamento com Krishna. E quem trouxe esse conhecimento para a gente foi Chaitanya Mahaprabhu, que foi o próprio Krishna. Na introdução do Chaitanya Charitamrita, Prabhupada explica que os ensinamentos do Senhor Chaitanya começam quando a Bhagavad Gita termina. O que isso significa? A Bhagavad Gita é o beabá da espiritualidade, né? Krishna fala sobre karma, fala sobre jnana, sobre a luxúria, sobre o tempo, sobre a natureza do mundo material, sobre a alma espiritual e o corpo, a mente, sobre meditação. Krishna fala sobre diversas coisas do mundo da espiritualidade, né? Do processo de autorrealização. Só que no final da Bhagavad Gita, em especial no capítulo 18, verso 66, o que ele fala para Arjuna? Olha, abandona isso tudo e renda-se a mim. Eu vou te proteger de todas as reações pecaminosas. Não temas, não tenha medo. Certo? Então Krishna, ele garante isso. Olha, abandone tudo e renda-se a mim. Então nesse ponto que a alma se rende a Krishna, ou que ela pelo menos entende isso, e por mais que ela não esteja sinceramente, porque a maioria de nós, devotos neófitos, a gente não está nesse ponto assim de estar rendido a Krishna, né? Nossa, larguei tudo, não estou nem para mais nada, só quero servir a Krishna, cantar Hare Krishna, me associar com os devotos, comer praçado. Isso é um estágio muito elevado. Mas intelectualmente, todos nós, com certeza todos nós que pelo menos estamos aqui nessa live, a gente entendeu isso e a gente quer estar nesse estágio. Então, para nós, Krishna fala, não temas, eu vou te proteger. Então, nesse ponto começam os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Ele vai nos ensinar a como ter um relacionamento com Krishna. Tanto que ele fala muito das gopis, né? Do humor das gopis, que já é um outro assunto, né? De como elas assim, amavam Krishna pelo simples fato dele ser Krishna, dele ser quem ele é, né? Elas não eram vedantistas assim, que estavam ali ocupadas em assim, ler os Vedas, decorar versos, fazer arati. Elas não estavam muito ocupadas, elas eram vaqueiras, né? Vez ou outra elas cumpriam algum preceito, por exemplo, né? Elas faziam adoração à deusa Katyayani. Eu sempre confundo o nome, se é Katyayani ou Katayanti, eu acho que é Katyayani, né? Enfim. Para elas poderem ter Krishna como seu esposo, né? Então você vê que tudo que elas faziam
era em prol de agradar a Krishna, de servir a Krishna, né? Elas estavam assim, elas não estavam, elas faziam serviço para Krishna, mesmo se esse tipo de serviço não fosse recomendado nos Vedas, né? Enfim, isso é um outro assunto, não vou entrar aqui muito no assunto da Gopi, vamos focar aqui no tema de hoje, né? Mas a questão é que o devoto, como que é o caso de Vidura, ele se preocupa com a autorrealização das pessoas, porque essa é a característica de um Vaishnava. Se a gente pega os livros para ler, como por exemplo o próprio Bhagavatam, a Gita, a gente adquire conhecimento. Como por exemplo o próximo capítulo, se eu não me engano, o capítulo 8, ele vai falar da criação, de como Brahma nasceu, de Garbhodakasha Vishnu. Então assim, se a pessoa lê estes versos, principalmente sem o significado de Prabhupada, só os versos como eles são, né? Eles vão adquirir conhecimento. Conhecimento acerca da criação, acerca do mundo material, conhecimento sobre a era de Kali, conhecimento sobre, sei lá, como Krishna governou Dwaraka, como algumas pessoas adquiriram autorrealização, como Prahlada Maharaj foi protegido. Eles vão conseguir esse tipo de conhecimento, assim, né? Mas o devoto, quando o devoto ele toca nas escrituras, e ele lê e ele prega as escrituras, é como um papagaio, Shuka, né? Tanto que o pregador original do Bhagavatam é Shukadeva Goswami, né? O papagaio ele vai lá, ele bica a fruta, e dizem que a fruta fica mais doce, né? Quando o papagaio entra em contato com a fruta, o bico do papagaio entra em contato com a fruta fica mais gostosa, mais saborosa. Então o devoto ele faz isso, quando ele entra em contato com as escrituras, ele consegue dar Krishna para as pessoas. Porque Krishna não é adquirido somente lendo. Não é pegando o Bhagavatam e lendo esses negritos aqui da tradução. Não é assim que a gente vai adquirir um relacionamento com Krishna, um entendimento acerca de Krishna. A gente consegue entender porque Prabhupada fez os comentários. Porque devotos estão se dedicando em compartilhar esse conhecimento. Então é devoto, é o Vaishnava que nos ajuda a entender Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então Vidura, ele fez essas perguntas para que a gente possa se beneficiar com a explicação de Maitreya. Porque Maitreya tem o conhecimento do Bhagavata e ele está ali iluminando não só a Vidura, mas a todos nós. Certo? Então vamos passar para o próximo verso, 8 e 17. Então, reverências, Bhaktinval, Suzy, Hare Krishna, obrigado por estarem presentes. Nós estamos aqui com 6 pessoas. Reverências a todos. Antes de nós passarmos para o verso 41, só resumindo aqui então o que a gente falou, a gente leu aqui o verso 40, eu vou reler ele mais na frente, mas só dando um resumo aqui do que foi dito até agora para o pessoal que chegou, né? Nós estamos aqui na parte do Bhagavata, no capítulo 7, onde Vidura, ele encerra algumas perguntas, ele vai fazer outras perguntas mais na frente, né? Então ele encerra um grupo de perguntas que ele fez para Maitreya. Esse é o verso 40 e ele encheu Maitreya de pergunta desde o verso 2, 3, lá no início, né? E agora ele sintetiza, ele vai parar de perguntar. Amanhã vai ser o verso 42, algum outro devoto vai conduzir esse estudo, né? E lá ele vai encerrar e no capítulo posterior, capítulo 8, Maitreya vai começar a responder, né? Então, nesse verso aqui 40, ele fala que as respostas de Maitreya serão benéficas para todas as entidades vivas, né, que perderam a sua visão devido ao ciclo de nascimentos e morte. A gente se esquece sobre Krishna e Maitreya ele vai nos ajudar a gente relembrar a nossa consciência espiritual, né? Então, beleza, vamos passar agora para o verso 41 e depois eu leio os 2 versos na sequência para a gente poder pegar aqui o contexto legal, né? Então, verso 41, vamos para o sânscrito. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, complementar alguma coisa, me corrigir, seja lá o que for, né? Fiquem à vontade para escrever aí que a gente lê aqui junto, tá bom? Então, verso 41 é o seguinte. Sarve Vedascha Yagyascha Tapodanani Chanagha Divabhaya Pradhanasya Na Kurvirankalam Api. Tradução palavra por palavra. Sarve, todos os tipos de. Vedaha, divisões dos Vedas. Cha, também. Yagya, sacrifícios. Cha, também. Tapaha, penitências. Danani, caridade. Cha, e
Anagha, ó Imaculado, Diva, a entidade viva, Abhaya, imunidade às dores materiais. Pradhanasya, daquele que dá esta certeza. Não. Kurviram, podem ser igualadas. Kalam, mesmo parcialmente. Api, certamente. Então a tradução do verso é a seguinte. Vidura falando aqui para Maitreya, né? Ó Imaculado, tuas respostas a todas estas perguntas concederão imunidade a todas as misérias materiais. Esta caridade é superior a toda a caridade, sacrifícios, penitências e etc. védicos. Então olha só, as respostas de Maitreya vão ser superior a tudo que está escrito nos Vedas em relação a caridade, sacrifício e penitência. Então, um devoto, ele consegue dar sim o que há de mais puro nos Vedas, porque Krishna é a origem dos Vedas. Então, o devoto ele transcende os Vedas e dá Krishna, que é a origem dos Vedas. Porque o devoto ele é associado com Krishna. Então, ele consegue dar aquilo que está além dos Vedas, que é Krishna. Então ele consegue dar aquilo que está além de todas as prescrições védicas sobre caridade, sacrifício e penitências, porque ele dá diretamente Krishna. Ok? Então vamos ao significado de Srila Prabhupada. A mais elevada e perfeita obra de caridade é dar às pessoas em geral imunidade às ansiedades da existência material. Isto só pode ser feito executando-se atividades no serviço devocional ao Senhor. Tal conhecimento é incomparável. O cultivo de conhecimento nos Vedas, a execução de sacrifício e a distribuição de caridades magnânima, tudo isto junto não pode sequer formar uma parte da imunidade às dores da existência material que se obtém através do serviço devocional. A caridade de Maitreya Muni não apenas ajudará a Vidura, mas, devido à sua natureza universal, também salvará todas as outras pessoas em todas as épocas. Por conseguinte, Maitreya é imortal. Então ele está falando aqui que Maitreya é imortal porque o devoto vive através de suas instruções, né? Você vê, Prabhupada faleceu, poxa, em 1976, se eu não me engano. E caramba, ele está super vivo, né? Gurudeva costuma dizer isso. Prabhupada está super vivo, ele está vivo através da ISKCON, através de suas instruções, através de seus comentários. Né? Quem pode dizer que Prabhupada não está vivo, né? Ainda mais porque ele é uma alma espiritual, né? Então, esses ensinamentos de Maitreya, eles vão perpetuar para sempre, né? Então o devoto vive através de suas instruções, através do seu legado, né? Das obras espirituais que ele constrói no mundo, né? Então o devoto acaba sendo eterno. Não só por isso, na questão material, mas também porque somos almas espirituais, somos eternamente associados com Krishna, né? Então o Prabhu Paravyama aqui me corrigiu, Prabhupada faleceu em 1977. Obrigado, Prabhu. E está vivo até hoje. Novembro de 1977. E está vivo até hoje, com toda certeza, né? Então, inclusive, esse verso aqui deu tema à live de hoje, né? Que é o maior tipo de caridade. Porque, veja bem, caridades que nós fazemos, caridades... Porque a gente entende caridade mais como algo material, correto? Por exemplo, dar comida para quem sente fome, dar abrigo, né, para quem não tem casa, fornecer roupas de frio para quem sente frio, né? Principalmente aqui no Brasil a gente está vendo muito isso no Rio Grande do Sul, tá? E todas as caridades, elas são sim benéficas, tá? Em momento nenhum os Vedas negam esse tipo de caridade. Inclusive, esse é o Dharma do Grihasta. Os chefes de família, eles devem dar caridade às pessoas que estão sofrendo, porque a pessoa, quando está sofrendo, ela não consegue ouvir sobre Krishna, né? Como é que eu vou focar minha mente em conhecer Krishna e cantar os nomes de Krishna se eu estou morrendo de fome, se eu estou com muito frio,
se eu tô desprotegido, sei lá, até se eu tô apertado para ir no banheiro, se eu tô com alguma necessidade, como é que eu posso concentrar minha mente em Cristo? Então essas caridades são sim válidas, mas o devoto, ele dá a caridade suprema, que é o ciclo de nascimentos e mortes. Porque veja bem, vamos imaginar aqui um cenário que na sua rua aí tem um mendigo, né? E você, caramba, você se torna-se uma bênção na vida desse mendigo, né? Você dá uma casa para ele, você dá comida, você dá roupa de frio, você dá educação para ele, ensina ele a ler. Esse cara prospera, consegue tocar a vida dele de uma maneira normal, sei lá, ele chega também a construir família, ter um emprego, e beleza, ele virou um cidadão comum, né? Ok. Nossa, a vida do cara foi abençoada, né? Show de bola. Mas o que acontece? Essa pessoa um dia vai morrer, certo? Como todos nós. E aí, né? O que vai vir depois? A pessoa morreu, e aí? Né? O que vai acontecer depois? Ela vai nascer de novo. Vai nascer como mendigo de novo? Não sei, depende da consciência da pessoa na hora da morte, né? Depende aí do julgamento de Yamaraja, né? Mas a pessoa morreu, o que ela vai vir depois, né? Vai reencarnar de novo, vai nascer como uma pessoa talvez rica, uma pessoa caridosa, talvez ele nasça como um animal, dependendo da consciência dele. Pode nascer num planeta superior, como um semideus, ter todas as facilidades, todos os desfrutes, né? E beleza, e depois dessa vida? Vai nascer de novo, e depois nascer de novo, e depois nascer de novo. Então esse tipo de caridade que você fez para o mendigo da sua rua, isso beneficiou ele nessa vida, o que também é válido, tá? Até porque Krishna fala no capítulo 2 da Bhagavad Gita que nós temos que ser um amigo de todos os seres, tá? E amigo ajuda um amigo, né? Então nós temos que ajudar assim, as pessoas. Isso também é considerado serviço devocional. Na escala de serviço devocional, que Krishna fala, que o primeiro serviço é pensar nele, né? E se você não consegue, aí ele fala, faça isso. Se não consegue, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E vamos dizer assim, que o serviço mais básico para você se fazer a Krishna é ajudar a sociedade no geral, né? Então, com certeza, ajudar uma pessoa necessitada, ajudar o Rio Grande do Sul, ajudar pessoas que estão precisando, pessoas que estão na guerra, tudo isso é sim válido. Mas isso ajuda nesse corpo, né? E aqui, Vidura está falando de uma caridade transcendental, uma caridade que vai fazer a pessoa não precisar nascer mais. Porque por mais que a gente tenha uma vida próspera, a maioria de nós aqui, que está presente na live, com certeza tem uma vida ok. A gente não passa fome, a gente tem uma casa, a gente não pode ser milionário, né? E ser milionário não é uma necessidade, né? É um conforto, é um prazer. Mas a nossa necessidade está suprida. A gente tem cama, a gente tem água quente, a gente tem comida, nada nos falta pela misericórdia de Krishna, né? Mas ainda assim a gente está sujeito à morte, à doença, a ficar velho, né? A sofrer uma separação no casamento, a perder um ente querido, a alguém ofender a gente. Então todos nós ainda estamos sujeitos aos 3 tipos de miséria que existem nesse mundo, né? Que é misérias causadas pela natureza, que é a didádica klesha, não é isso? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Que são causados pelos devas, pelos semideuses, aqueles que administram o mundo, chuva, sol, vento, calor, frio, né? Então nós temos também a diátmica klesha, que é causada pela nossa própria mente, né? Estresse, ansiedade, querer possuir, né? Como tem um filósofo, acho que o nome dele é Schopenhauer, né? Se eu não me engano. E ele fala que a vida é uma constante ânsia por ter e um tédio de possuir, né? Então isso é a mente está sempre querendo, sempre desejando, isso causa aflição, tem que proteger minha família, tem que proteger as pessoas que eu amo, tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Nossa, vou na rua do Rio de Janeiro, né? Nós aqui cariocas, né? Estamos no Rio de Janeiro, tenho medo de sair de casa, de ser assaltado. Então a mente está sempre turbulenta, né? E tem um terceiro tratar, alguma pessoa pode me bater, alguma pessoa... voltamos... Opa! Caramba, deu ruim aqui no Wi-Fi, pessoal. Tô no 4G. Algumas pessoas acabaram saindo, mas alguns guerreiros ficaram. Meu, eu tô no 4G, pessoal. O sinal tá fraco. Não sei. Voltamos? Voltamos. Acho que agora está tudo bem. Peço desculpas, problemas técnicos. Que o meu quarto ele tá em obra. E o Wi-Fi fica lá perto, né? Então eu tô no outro andar da casa e, enfim, né? A conexão acaba falhando. Mas enfim, já deu meia hora de live, então vamos concluir aqui o pensamento.
Aos que ficaram, obrigado, né, por terem esperado aí a live voltar. Então a gente está falando da caridade, né? Então beleza, a gente está falando que a caridade material ela acaba nessa vida. Mas a caridade espiritual, ela é suprema porque ela pode cessar o fato de você precisar nascer de novo no mundo material. Porque a pessoa, quando ela se torna consciente de Krishna, ela consegue atingir a perfeição, que é ter um relacionamento com Krishna, que é recobrar a sua consciência espiritual, ela pode atingir a liberação, que é não precisar nascer de novo no mundo material. Então as respostas que Maitreya vai dar aqui para a Vidura, ela é a caridade suprema, porque pode até ser que que o conhecimento espiritual não te dê prosperidade, não te dê dinheiro, não te dê saúde, mas com certeza ela vai fazer você não nascer de novo. E essa é a caridade suprema, porque você atinge os planetas Vaikunthas, os planetas espirituais. E esses planetas, a palavra Vaikunta significa sem ansiedade, né? Então, às vezes, a pessoa ela opta nessa vida por se tornar um renunciante, uma pessoa que vive com pouco, né? Uma vida simples, mas em prol dela atingir a perfeição a longo prazo, certo? Então, e assim, na verdade, não significa que quem adere à vida espiritual com a essência de Krishna é uma pessoa que vai ser pobre, que vai ser isso, até porque Krishna garante na Bhagavad Gita que para essas pessoas que estão seguindo suas instruções, ele dá aquilo que falta e preserva aquilo que ele tem. Então, história nenhuma do Vaishnavismo o devoto pereceu, certo? Ficou com necessidade de algo, a não ser que seja um passatempo, uma lila, né? Como o caso de Srila Prabhupada, que em determinado momento na vida dele, ali de Manaprastha, início de Sannyasi, ele passou realmente por muitas dificuldades, mas eram dificuldades porque ele estava querendo servir a Krishna, então ele estava disposto a passar por essas dificuldades, porque ele mesmo, Prabhupada, ele não tinha dificuldade assim, necessária, sabe? Ele vivia no tempo de Radha Damodara, em Vrindavana, ele estava assim, ele era uma pessoa muito querida, ele fazia bhajas muito bem, as pessoas adoravam ele. Então, mesmo vendo como renunciado, ele tinha uma condição de vida muito boa. Ele tinha um quarto particular, no quarto dele ele conseguia ver o Samadhi de Rupa Goswami, ele estava super bem, mesmo sendo renunciado, vivendo em consciência de Krishna. Só que mesmo assim, ele resolveu largar isso tudo e cumprir as instruções do guru dele, que era pregar na língua inglesa, escrever livros em inglês, levar a consciência de Krishna para os países ocidentais, para o mundo em geral, né? Então, Prabhupada, você vê que ele passou por dificuldades para conseguir cumprir essa missão, mas depois veio uma estabilidade absurda, assim, né? Prabhupada criou um movimento enorme, muitas pessoas aderiram, que é a ISKCON, no caso, né? E assim, Prabhupada, ele conseguiu muito dinheiro, ele era assim, milionário, né? Porque tanto de doação, ele conseguia comprar templos assim que custavam $1 milhão, por exemplo, né? Mas todo o dinheiro dele era usado para ISKCON, para propagar a consciência de Krishna. Essa é uma característica do devoto puro, né? Todos os gurus, por exemplo, meu guru, Chandramukha Swami, é uma pessoa também que recebe muitas doações, mas ele usa tudo nos projetos. Por exemplo, quem conhece o Templo do Rio de Janeiro vê que está em obra ali no salão, o Gurudeva está lá ajudando. Não só ele, óbvio, né? Todos os devotos estão ajudando, né? Mas o que eu quero dizer é que o devoto ele usa seus recursos para poder servir a Krishna, né? E Krishna não deixa faltar nada, nenhum devoto passa fome ou necessidade por estar ajudando que as outras almas sejam salvas, porque em última instância, obra no templo, distribuir praçada, tudo isso serve para que as pessoas sejam salvas e não precisem mais nascer de novo nesse mundo material, né? Por exemplo, Srila Prabhupada, ele iniciou um programa chamado Food for Life, Alimentos para a Vida, que é um programa que tem aí no Rio de Janeiro, né? Os devotos se reúnem, acho que todo sábado, e eles vão distribuir praçada, acho que acontece na Lapa, não sei se é sempre lá, em São Paulo também acontece, enfim. E se você olhar, grosso modo, isso parece uma caridade material, estamos dando comida para as pessoas, o que é super válido. Mas não é só isso, os devotos estão distribuindo praçada para as pessoas, alimento que foi oferecido para Krishna. Então esse alimento, ele não nutre somente o corpo, como ele nutre a alma espiritual também. Isso, a praçada ajuda as pessoas a se tornarem conscientes de Krishna e de vir também acessar o ciclo de nascimentos e mortes, né? Então, poxa, que caridade maravilhosa, né? E Prabhupada,
ele iniciou esse programa do Alimentos para a Vida justamente porque ele percebeu que, depois de um festival lá na Índia, que muitas pessoas estavam no lixo, catando o resto dos alimentos. E ele ficou mexido com aquilo, né? Poxa, essas pessoas não podem ouvir sobre Krishna, elas estão com fome, estão brigando com cachorros para poder conseguir comida. E ele chorou, se comoveu com aquilo, Prabhupada se comoveu com aquilo. E então ele, a partir daquele momento, instituiu que aos redores do templo ninguém poderia passar fome, né? Então, cada templo, em cada país, em suas realidades, estão fazendo o que podem para poder levar praçada para as pessoas, né? Por exemplo, eu acho que em Curitiba, eles fazem isso no próprio templo, eles abrem assim as janelas com uma fila enorme e as pessoas vão lá comer, né? Já no Rio e São Paulo já é um pouco diferente, a gente faz praçada e vai distribuir num ponto específico, né? Mas, assim, dentro da nossa realidade, dentro da nossa capacidade, a gente está servindo da maneira que pode, mas o propósito está sendo cumprido, que é distribuir praçada para as pessoas, né? Enfim, então acho que ficou claro esse ponto, né, de que a caridade espiritual ela é superior à caridade material, porque ela pode cessar o ciclo de nascimentos e mortes, né? A pessoa não precisa mais nascer nesse mundo material e ficar sofrendo as investidas de velhice, doença e morte, certo? Então, para a gente finalizar, que já está dando aqui 40 minutos de live, vamos reler de novo aqui o verso 40 e 41, somente a tradução para a gente poder pegar a ideia, né? Então, verso 40. Meu caro sábio, fiz-te todas estas perguntas com vista a conhecer os passatempos de Hari, a suprema personalidade de Deus. És o amigo de todos, por isso, por favor, descreve-as para todos aqueles que perderam sua visão. Ó Imaculado, tuas respostas a todas estas perguntas concederão imunidade a todas as misérias materiais. Esta caridade é superior a toda caridade, sacrifícios, penitências, etc. védicos. Então, versos muito, muito, muito bons mesmo. Bem, acho que já falei bastante aqui, o comentário de Prabhupada também acho que já conseguiu finalizar aqui, né? Só um ponto que eu não comentei é que Vidura fala sobre os passatempos de Hari e que estes passatempos são superior a toda forma de caridade, né? Porque em diversos pontos do Bhagavata a gente lê que, por exemplo, quem entra em contato com essa escritura se livra dos enredamentos materiais. Quem lê sobre a criação se livra. Quem lê o passatempo de Varahamdeva se livra. Quem lê os passatempos de Hari, porque quais são os passatempos de Krishna? Criar o universo é um passatempo, participar das atividades do universo são outros passatempos. Então quem tem conhecimento disso se livra do ciclo de nascimentos e mortes, até porque também, Prabhupada ele explica no Bhagavata, que ler esses livros, Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita, estar associado com Krishna. Então imagina, a gente vai no templo, se associa com os devotos, o que é maravilhoso. Talvez até mais maravilhoso do que com Krishna, já que devoto muitas vezes é mais misericordioso do que Krishna, né? Mas, vou dizer assim, tão importante quanto se associar com os devotos é se associar com Krishna, através dos livros, estudando o que Krishna está passando pra gente e também, obviamente, cantando o Mahamantra Hare Krishna, que é o processo indicado para essa era de Kali, né? Mas para que a gente possa cantar uma boa japa, para que a gente possa cantar Hare Krishna de uma maneira adequada, a gente precisa conhecer Krishna, saber quem ele é. Então, para isso está aqui, Srimad Bhagavatam. Por exemplo, na consciência de Krishna, na cultura védica, é comum, por exemplo, casamentos arranjados, né? Olha, você devoto, o que você acha de casar com essa devota? Você devota, o que você acha de casar com esse devoto? Acho que vocês são muito bons, vão dar certo juntos. E muitas vezes os devotos se unem, eles são rendidos ao mestre espiritual, eles aceitam essa proposta, e às vezes eles nem conhecem um ao outro, né? Mas pela associação eles acabam se conhecendo e se gostando e se amando e fazendo um serviço legal para a consciência de Krishna, né? Mas você vê que isso acontece porque eles se associam, eles viram amigos, eles conversam, Krishna Katha, servem juntos, e assim eles se conhecem. Então, mesma coisa, né? O casamento dá certo porque eles se conheceram bem enquanto almas, né? Então, para a gente dar certo com Krishna, na Japa, a gente precisa conhecer Krishna, a gente precisa estudar, né? A gente precisa estar em associação com os devotos, em ler o Bhagavatam e a Bhagavad Gita. Certo, pessoal? Então, bem, já falei bastante, já deu 40 minutos de live. Se alguém quiser fazer algum comentário, complementar, eu já vou encerrando por aqui, até porque a conexão não está muito boa. Ok? Alguém quer dizer alguma coisa? Prabhupada Vyoma aqui ficou preocupado com a conexão, também fiquei um pouquinho.
Marcelo fez uma pergunta, vamos lá. Como podemos aceitar bem que estamos na vida espiritual, quer dizer, como podemos aceitar bem que estamos nessa vida atual sofrendo reações, como é que apareceu um aviso aqui? Reações kármicas de vidas passadas. Como podemos aceitar bem que estamos nessa vida atual sofrendo? Então, né? A gente aceita isso bem, entendendo que essa é a natureza desse mundo. Porque é a mesma coisa, acho que a sua pergunta ela também poderia ser feita de uma maneira do tipo: como eu posso viver bem sabendo que um dia eu vou morrer? Como eu posso viver bem sabendo que um dia eu vou ficar velho e vou morrer? Como eu posso viver bem sabendo que eu posso ficar doente? A gente vive bem, assim, aceitando, desapegando, né? Desapega do karma. O karma nada mais é que uma tendência, uma dificuldade que você pode ter nessa vida. Mas Krishna te protege do karma. Quando a pessoa está ocupada em serviço a Vasudeva, ela não é mais refém do seu karma, tá? Obviamente que no quesito material ela pode ter alguma dificuldade. Olha, eu tenho uma dificuldade com dinheiro, tenho uma dificuldade com saúde, minha imunidade é baixa. Eu tenho asma, eu tenho bronquite. Tudo isso é questão kármica, isso é explicado no Néctar da Devoção, né? Saúde, beleza, inteligência, riqueza, tudo isso são questões kármicas. Mas isso não nos impede de transcender. Não impede. Né? Tantos devotos aí adotam uma vida simples, moram no templo, num quartinho compartilhado, recebem doações e vivem bem com isso, né? Mas, por eles estarem rendidos a Krishna, Krishna fala no capítulo 18, verso 66 da Bhagavad Gita: não temas, eu vou te proteger de todas as reações pecaminosas, que nós podemos entender como reações kármicas. Então não se preocupe, se ocupe no serviço a Krishna, que ele vai te proteger. Não precisa se preocupar com karma, com mapa astral. Obviamente tudo isso ajuda, né? Todos os devotos, a cultura védica é em torno assim, da astrologia, de entender seu karma, entender suas tendências, suas virtudes, suas facilidades, suas dificuldades. Muito bom, muito benéfico, muito válido, recomendo. Mas você não precisa se apegar a isso, porque Krishna te protege pessoalmente. Vou dar um exemplo. Srimad Bhagavatam, esse canto mesmo que a gente está lendo, canto 3, mas é na segunda parte, não lembro agora exatamente o capítulo talvez 16, 17, que conta os passatempos dos 4 Kumaras, os filhos de Brahma, que vão até Vaikunta ter o Darshan de Narayana. E aí eles são impedidos por Jai e Vijay e aquela coisa toda, né? Mas enfim, os 4 Kumaras é que eu quero falar. Os 4 Kumaras, eles são os primeiros filhos de Brahma. Presta atenção. Os 4 Kumaras são os primeiros filhos de Brahma nessa criação material, quando ele cria o universo. E assim, quando Brahma cria o universo, arquiteta, cria os planetas e tudo, qual é a próxima missão dele? Popular o universo. E ele faz isso através de seus filhos. Ele gera filhos e fala: por favor, gerem população. Então eles geram os 4 Kumaras e eles falam, e Brahma fala para eles: por favor, gere progenie, se ocupem na vida familiar e gerem pessoas, né, para popular esse mundo, esse universo. E os 4 Kumaras falam: não. Não tô afim. Porque eles falam: não quero me enredar em vida familiar, não quero me ocupar em atividades econômicas, eu tô ocupado em serviço a Vasudeva, eu quero transcendência, né? Brahma, o pai deles, pregou para eles sobre Krishna, e eles estavam ocupados em querer conhecer Krishna, né? Enfim, no início eles eram impersonalistas, mas isso é uma outra história. E o que acontece? Brahma fica irado com eles, porque Brahma é o modo da paixão, ele fica nervoso com eles, mas ele se acalma. Ele se acalma e gera então outros filhos que vão se ocupar disso. E se eu não me engano são os Prajapatis, se eu não me engano, são alguns filhos ali, né? Que se ocupam. Entre eles Mano, né? Sayambhuva Mano, não sei se é bem Sayambhuva, mas enfim, um dos manos, né? E sua esposa, eles se ocupam nisso. E aí eles percebem que a Terra é um planeta bom para isso, né? E aí vem a história de Varahdeva, mas enfim, não vamos misturar as histórias. Então os Kumaras, eles negam esse pedido de Brahma e Brahma se acalma. Por que Brahma se acalma? No Bhagavata explica, ele se acalma porque as pessoas que estão ocupadas em serviço devocional não estão sujeitas ao Dharma. Porque qual é o Dharma do filho? Qual é o Dharma dos Kumaras enquanto filho em relação aos pais dele, que é Brahma? O Dharma deles é obedecer o pai. Principalmente o Guru, que ele não era só pai, ele era o Guru deles, né? Então, é obrigação do discípulo servir o Guru, seguir as instruções do Guru,
É obrigação do filho servir o pai, servir as instruções do pai. Mas, como eles estavam ocupados em transcender, ocupados em pensar em Vasudeva e em pensar em Krishna, eles não tinham mais essas obrigações. E Brahma, como recebeu todo o conhecimento védico de Krishna, ele lembrou disso e se acalmou, certo? Então não há necessidade. Por exemplo, Arjuna também, né? Por exemplo, matar em guerra é pecado, né? Matar é pecado, né? Você está tirando ali a oportunidade que uma entidade viva tem de conhecer Krishna, de cantar os santos nomes, de ouvir os santos nomes. Matar é errado. Mas, no contexto da Bhagavad Gita, no contexto da guerra de Kurukshetra, Arjuna estava seguindo as instruções de Krishna. E por causa disso ele estaria livre do karma, das reações pecaminosas. Porque na Bhagavad Gita, no início, no capítulo 2, ali, acho que no final do capítulo 1 também, Arjuna não quer lutar. Ele fala, Krishna, como é que eu vou matar essas pessoas? O que vai ser do meu karma, né? Vou matar meu avô, vou matar meus amigos, meus primos, meu guru, que é Dronacharya, né? O mestre de armas dele, um brahmana. Meu Deus, isso é maluquice, Krishna. Não tem como. E Arjuna estava certo, realmente estava certo. No ponto de vista védico das escrituras, ele estava certo mesmo. Tanto que Krishna fala, olha, você está iludido pelas palavras floridas dos Vedas. Porque realmente, os Vedas recomendam que você não lute, que você não faça essas coisas. Mas, mais importante que está ocupado nos Vedas, é você olhar o ponto espiritual da coisa. Você está olhando aquelas pessoas como corpos, né? Enfim, então, resumindo, mais importante do que seguir os Vedas é seguir as instruções de Krishna, que está acima dos Vedas, que também é védico, óbvio, né? Krishna é a origem dos Vedas, mas está acima de qualquer preceito védico. Então, respondendo a sua pergunta, Marcelo, responda aí se você está satisfeito com essa pergunta, se fez sentido para você. Não se preocupe muito com o seu karma, né? Você tem que fazer as pazes com ele, tem que entender que você vai ter algumas dificuldades, mas tudo bem, isso não vai te impedir de fazer serviço devocional, isso não vai te impedir de ter uma vida boa, confortável. São algumas dificuldades como todos nós temos, né? Estamos nesse mundo material e a gente tem que saber lidar com isso. Isso não vai te impedir de forma alguma de viver bem aqui no mundo, né? Por isso que existem os ritos védicos, existem a consciência de Krishna, para que a gente possa transcender essas dificuldades. De novo, né? Verso 66 do capítulo 18 da Bhagavad Gita. Não temas, Krishna fala, não temas, eu te protegerei de todas as reações pecaminosas. Inclusive, faz parte de Bhakti Yoga a gente aceitar, depender unicamente da proteção de Krishna. Krishna é a nossa maior fonte de segurança. Obviamente a gente trabalha, a gente tem um dinheirinho, a gente faz uma reserva, a gente faz um investimento, a gente constrói um muro da nossa casa, sei lá, blinda nosso carro, tudo bem, a gente faz o que é possível para a gente estar protegido. Mas tem um ditado muito bom que é assim, se Krishna quer te proteger, quem vai te matar? Da mesma forma, se Krishna quer te matar, quem vai te proteger? Né? Então, o famoso Haribol, vamos depender de Krishna, a gente está seguindo as escrituras. E é isso, né? Beleza? Ok, você deu o seu beleza aqui. Obrigado pela sua pergunta, obrigado por estar participando. Ninguém mais fez pergunta, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Né? 50 minutos de live, acho que é um bom tempo. Ok, pessoal? Então fica o convite para vocês participarem da live de amanhã. Não sei quem vai ser o devoto ou a devota que vai conduzir o estudo, mas vai ser o verso 42, que vai ser aqui o encerramento, o último verso desse capítulo 7. Que Shukadeva Goswami aqui vai fazer um comentário sobre essa série de perguntas que Maitreya fez. E aí, depois de amanhã, sábado não sei se tem live, mas talvez segunda-feira, vai começar então o capítulo 8, que é chamado Brahma Manifesta-se do Garbo Dakashai Vishnu. Então, para quem se interessa aí nesse assunto sobre a criação do universo, que é bem interessante, é bem legal, né? Então fica de olho aí que vai ser na próxima live. Então, Prabhupada Velma aqui, ele escreveu: a única ordem do Guru, ou da Gura, do devoto, né? A única ordem do Guru, o devoto pode desobedecer. Tá. Paragrão Prabhu está dizendo que a única instrução que o devoto pode negar, né? A única instrução que o Guru dá e que o devoto pode negar é a de se casar, né? É a única, como foi o caso dos Kumaras.
Mas assim, né, como eu entendo isso, né, para ver, por favor, me corrija. Eu acho que o devoto ele pode negar isso se ele fosse ocupar em serviço devocional, certo? Porque, veja bem, se por exemplo, o devoto ele tá na vida material, tá trabalhando, ganhando dinheiro, beleza. E aí o devoto pede para ele se casar, ele fala que não, certo? Mas por quê, né? Por que você negou se casar? Você, por exemplo, vai se ocupar mais em serviço a Krishna por causa disso? Ou você não quer assumir uma responsabilidade, não quer assumir um compromisso de trazer devotos ao mundo, de fazer um serviço legal para Krishna, de fazer da sua casa um templo, né? Por que isso foi negado? No caso dos Kumaras, eles negaram porque eles estavam focadaços em Vasudeva, né? Focadaços, assim, né? Então, se o guru pede para um devoto, um discípulo, uma discípula casar e ele nega, tem que ser pelo fato dele estar ocupado em serviço devocional. Por exemplo, um brahmachari, uma brahmacharini, né, que está morando com o guru, está servindo a ISKCON, está servindo os projetos. Se ele fala assim, olha, Maharaja, Guru Maharaja, tá tocando uma sirene aqui, né? Olha, Guru Maharaja, eu não quero casar porque, poxa, eu estou ocupado aqui, quero continuar servindo a deidade, quero pregar, quero viajar, quero fazer sankita. Aí tudo bem. Agora não quero casar porque eu quero continuar aqui no meu conforto, na minha independência. Aí não, né? Mas realmente, essa é a única instrução que o devoto pode negar, né? E aí o Prabhupada Vyoma aqui ele continua falando que a live de amanhã vai ser com o Mahaprabhu Kripadasa, devoto aqui do Rio de Janeiro. E sábado tem live sim, então o que acontece? Amanhã, sexta-feira, Mahaprabhu vai ler aqui, vai finalizar o capítulo 7, lendo o verso 42, e no sábado também vai ter live, iniciando o capítulo 8, falando sobre a criação, ok? E Prabhupada Vyoma continua aqui nos lembrando para nos inscrevermos no YouTube, no canal ISKCON Rio Bhakti Center. Então no YouTube também acho que essas lives vão para lá, né? Então por favor se inscrevam, ajudem a gente a propagar esse conhecimento acerca de Krishna, ajude a missão de Prabhupada, porque quando a gente participa, a gente se inscreve, a gente dá like, a gente mesmo enquanto devoto, a gente não ganha nada com isso, a gente não tá ganhando dinheiro, não tá ganhando nada. Mas as pessoas no geral se beneficiam, né? Porque é um alcance maior de pregação, né? As pessoas podem entrar aqui e ouvir o nome, só de ouvir o nome de Krishna, gente, só de ouvir o nome de Krishna, acho que a pessoa já garante a forma de vida humana. Já não vai nascer mais como um cachorro, como um gato, como uma árvore. Eu acho que ela já garante a forma de vida humana que é propícia para a autorização, só por ouvir o nome de Krishna. Então imagina, alguém sem querer clica num vídeo, num short, numa live, e tem um devoto aqui falando de Krishna, e ele escuta o nome de Krishna. Pronto, já se beneficiou. A parte da missão, do propósito já foi cumprido, né? Então para Vyoma confirmou, né? Todas as aulas são postadas lá. Beleza, pessoal? Então, 8h55, vou finalizar por aqui. Muito obrigado, peço desculpas aí que a live ficou um tempo em pausa por causa da conexão, né? Enfim, mundo material, né? Estamos em Maya, Kali Yuga, as coisas acontecem aqui mesmo na pregação, né? Então, muito obrigado a todos. Prabhupada Vyoma, mais uma vez agradeço a oportunidade por estar aqui falando de Krishna, de estar me beneficiando também por estar falando de Krishna. Então, muito obrigado, todas as glórias dos devotos reunidos. Fiquem bem, uma boa semana para vocês. E até mais. Goura Premanande, Hari, Hari, Hari Bo.